Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Toloreiro e hoje vamos continuar com a franquia Possuída com o segundo filme, Possuída 2. Esse filme dessa vez foi dirigido pelo Brett Sullivan. Esse cara que ele tem uma filmografia bem peculiar, digamos assim, porque ele fez o Possuída 2 e anos depois ele fez um filme de Natal que basicamente o pôster é o Papai Noel brigando com Krampus. É isso aí. O elenco, ele repete muita da galera das antigas, principalmente a Catherine Isabelle, mas aí você pode perguntar, mas ela morreu no primeiro filme, como é que faz? A gente já vai falar sobre isso. E tem também a Emily Perkins de novo. Mas aqui a gente tem um acréscimo bom pro elenco, que é a Tatiana Maslany, no início de carreira. Você deve conhecer a Tatiana Maslany hoje em dia por causa da She-Hulk. Ela faz a She-Hulk e ela também fez Orphan Black. O filme, ele tem esse tom igual o primeiro filme, ele mantém aquele tom de alegoria, né, que a transformação de lobisomem é uma alegoria para alguma coisa na vida. No primeiro filme, eu já fiz a review do primeiro filme, vou deixar aqui nos cards, caso você não viu, era toda uma alegoria para a puberdade feminina, para todas as mudanças no corpo, né, da puberdade feminina. Nesse daqui já é uma outra história, é uma alegoria claramente ao consumo de drogas e à dependência dos jovens com as drogas. Já vamos entrar aqui na cena, já vamos falar do filme, mas só que peço para vocês um like, se inscreve no canal. Eu fiquei parado aqui no canal por umas 2 semanas por causa de problemas pessoais, etc. Então o alcance deve ter caído. Então peço para vocês darem essa força, darem um like e se inscreverem no canal. O filme ele tem uma direção mais fraca do que do primeiro filme, né? O diretor do primeiro filme era um diretor melhor do que o Brett Sullivan. Esse filme ele parece muito, em alguns momentos, muito com um filme feito para TV, sabe? Coisa que no primeiro filme a gente não sentia isso, sabe? E nesse segundo filme a gente tem essa sensação. O filme ele tem um roteiro bom, ele segue num nível igual da estrutura do roteiro, igual do primeiro filme, porém ele acaba sendo uma sequência pior do que do primeiro filme. Esse filme ele tem umas situações, né, de enredo que ele prende muito, né? O enredo ele é muito preso naquela situação da clínica psiquiátrica e tal, então ele fica muito preso. Tem personagens que, sinceramente, ninguém se importa. Enquanto no primeiro filme os personagens eram bem desenvolvidos, aqui os personagens eles são irrelevantes. Tirando a Tatiana Maslany e a Emily Perkins, ali a Bi, os personagens eles são um pouco irrelevantes na trama. A trama não precisa desses personagens secundários para caminhar. Fora, outro detalhe da direção é que assim, os ataques de lobisomem eles são bem mais piorados, a câmera é muito mais tremida, tem muito mais cortes nos ataques, às vezes só mostra a reação da pessoa. No primeiro filme também era assim? Era, só que no primeiro filme tinha toda aquela questão de orçamento, que aí o diretor ele usou da ambientação, então não incomoda tanto. Já nesse não. E soa também como uma maquiagem que parece que é uma maquiagem um pouco piorada em relação do primeiro filme, embora seja uma maquiagem muito boa, né? Bem, entrando aqui nas cenas do filme, ele já começa com uma continuação direta, né? Como se fosse uma coisa recorrente do primeiro filme, porque, recapitulando, o primeiro filme ele termina com a Ginger morta, a Bi mata a Ginger, e a Bimbi ela não injeta aquela injeção da planta, que é como se fosse no primeiro filme, ele é o antídoto para a licantropia, né? Então ela, aqui logo nessa primeira cena, ainda nos créditos iniciais, mostra ali a Bi injetando, né? Porque no final do primeiro filme, ela não injeta, não deixa claro, fica meio ambíguo, no sentido de, será que ela vai se transformar em lobisomem? Será que ela vai se sacrificar para morrer junto com a irmã, porque elas eram muito unidas e tal? E aqui já cortou isso, ela já
usa a injeção ali nela. Além disso, ela se corta também, né? Ela se corta também. Por quê? Porque o lobisomem, aqui nesse universo, ele tem um poder de cicatrização muito forte. E aí, no caso, ela se cortando para ver se tá funcionando. Só que aqui tem uma situação que não é estabelecida no primeiro filme, é estabelecida só nesse, que é assim, essa planta, essa injeção dessa planta, ela só retarda a transformação em lobisomem. Ela não para, sabe? Ela só atrasa. Então, tem esse detalhe que foi acrescentado nesse filme. Então, por isso que ela se corta para ver se está dando certo, o antídoto e essas coisas assim. Então, basicamente, nesse segundo filme, a gente vê que não tinha solução mesmo. A planta ela só ia retardar a situação, né? E aqui a gente tem a aparição da Ginger, né? Ela aparece meio que como o lado psicológico ali da Bee, essas coisas, que basicamente é uma desculpa do roteiro para ter a Catherine Isabelle de volta no elenco no segundo filme, já que ela morreu no primeiro, né? Então ela aparece meio que como uma coisa da cabeça da Bee e tal, uma paranoia, mas a gente sabe que é só pra atriz do primeiro filme voltar, né, nesse segundo filme, porque o primeiro filme ele foi um sucesso estrondoso com as duas, né, e as duas, a relação entre as duas foi bem estabelecida, e nesse filme aqui é até vergonhoso isso, porque ela aparece bem pouco, sendo que a atriz, ela foi, a Catherine Isabelle, ela foi, tipo, na capa, no pôster, nos trailers, ela aparece em tudo, como se ela tivesse recorrente, mas não, ela aparece aqui na review, a gente nem vai ver mais cenas com ela, eu acho. Então, assim, ela aparece bem pouco, em momentos bem pontuais, como essa paranoia, como se fosse o alter ego da Bee, nesse caso, né? E aqui a gente vê que tem um lobisomem. O lobisomem ele não é a Ginger, é um outro lobisomem aleatório, a gente não sabe quem é esse lobisomem, que tá perseguindo a Bee. E a Bee, ela tá fugindo ali do lobisomem e tal, ela acaba caindo. Ali o lobisomem até ataca um carinha ali, numa cena super tremida e tal. E a Bee, ela acaba desmaiando ali no meio do caminho, porque ela tinha tomado, né, a injeção. E ela acorda num hospital psiquiátrico. E aqui que o filme começa de fato, né? Porque o filme, a lore do filme é dentro desse hospital psiquiátrico, né? O grosso do filme é nesse hospital psiquiátrico, como ela vai lidar com os dramas dela dentro do hospital psiquiátrico. É uma ideia boa, é uma boa ideia para uma continuação, e eles até que desenvolvem bem aqui nesse segundo filme, não fica ruim, né? Esse filme ele não é um filme ruim, ele tem alguns pontos a melhorar, né, que poderiam ter sido melhores, mas são coisas bem pontuais que eu vou pincelar aqui nas cenas. Porém, no geral, é um filme que funciona assim. Então ela acorda num hospital psiquiátrico e a gente vê ela andando assim pelos corredores. A gente vê aqui um corredor dessa menininha ali, que é a Tatiane Maslany no início da carreira, super nova, com uma pessoa totalmente enfaixada ali, que é a mãe dela, dá a entender que a mãe dela é a mãe ou a tia, alguma coisa assim. E ela tá ali, o nome dela é Ghost, chamam a menininha de Ghost, né, a Tatiana Maslany. E ela tá ali. E a gente também é apresentado ao Tyler, que o Tyler ele é o responsável pela farmácia lá do local, né? Ele é responsável pelos medicamentos e tal do hospital psiquiátrico. E ele tem uma situação que ele é corrupto, digamos assim, né? Porque tem dependentes químicos aqui, tem outras pessoas, que eu nem vou entrar no mérito aqui dos outros personagens, porque eles são totalmente irrelevantes pra trama. Mas esse Tyler, esse cara, ele é corrupto porque ele, de madrugada, ele entrega as drogas para esses jovens e tal, em troca de alguns favorzinhos, entendeu? Pega as jovens, assim, as menininhas, e assim, ó, tu faz o favor para mim, eu te entrego uma droga. Então é isso, e ele começa a fazer isso com a Bee. Ele fala assim, ó, a regra aqui é o seguinte, você quer essa plantinha aí, essa droga? Se você quiser, você vai ter que fazer algo por mim também, né? Algo sexualmente falando. E aí ele tem toda essa situação, ele tenta ali abusar da Bee, só que a Bee, ela não quer. Ela recusa essa proposta dele, e aí o que acontece é que ela fica sem tomar a planta, né? Sem injetar
a planta em todo esse período que ela fica no hospital psiquiátrico, né? Aí aqui a gente tem uma situação ruim, aquilo que eu falei é uma situação ruim no roteiro, que aqui tem, né, o gibi, normalmente é um livro, né, mas aqui é um gibi que explica o conceito de lobisomem, né, um gibi conveniente que explica todo o conceito de lobisomens aqui. E aqui tem uma situação legal do filme que é igual do primeiro filme, que é muita inspiração do cinema de Cronenberg, da Mosca, essas coisas assim, que é o body horror gradativo, né? Como eu disse no primeiro filme, aqui nesse universo, a transformação de lobisomem, ela não é uma transformação feita logo de cara, na lua cheia. Não, é uma transformação gradativa. E uma vez que a pessoa vira lobisomem, ela é lobisomem para sempre. Ela não se destransforma em humano. Então, tem essa situação agora, já que no primeiro filme foi a Ginger, tendo toda essa situação dessa transformação em lobisomem, aqui é a Bee, né? E aí começa com a Bee tendo a orelha pontuda ali, e essa cena é muito bacana, porque ela se recusa, né? Ela corta a ponta da orelha e tal, e depois não adianta porque a orelha cresce de novo, né? E aí ela percebe isso, ai meu Deus do céu, e aí ela começa a fazer amizade com a Tatiana Maslany, com a Ghost. E a Ghost ela fala assim, não, eu vou lá na farmácia lá do Tyler, eu roubo a plantinha e te dou aqui no banheiro, né? E então ela faz isso, sendo que antes que a Bee conseguisse injetar, tem o flagra do Tyler ali. O Tyler ele descobre que houve esse roubo e ele, né, recrimina e tal, e ele pega de volta a plantinha, a injeção, né, da plantinha, e fica por isso mesmo, né. E aí tem outra cena legal que, enquanto elas estão numa yoga, que é uma yoga bem estranha, porque a professora fala assim, vocês têm que se masturbar aqui e tal. Então, enquanto a Bee tá se masturbando ali, nasce uma mão de lobisomem nela, né? E ela sai dessa situação de yoga e tal. E aí tem uma outra situação legal, que é o olho mudando de cor. Então, esse body horror vale a pena, né? Esse body horror gradativo desse filme, ele vale muito a pena ver o filme por causa disso, porque é realmente muito legal ver essas mudanças corporais no corpo dela. E a maquiagem, apesar de ser uma maquiagem um pouco pior do que o do primeiro filme, não é uma maquiagem ruim, né? É uma maquiagem até muito boa. E aí, a Bee, ela fica desesperada, né? E ela vai lá para pedir injeção pro Tyler. E o Tyler, ele recusa logo de cara, né? Nessa situação. Só que a Bee, ela aceita ceder alguma satisfação sexual pro Tyler em troca da injeção, né? Então, ela acaba injetando, nesse caso, um pouquinho da planta. E aí tem uma situação da Ghost, que é a Tatiana Maslany, ela tem um cachorrinho, né? E aí no dia seguinte, o cachorro aparece ali sem cabeça, né? E aí, a Ghost, que já tem uma intimidade com a Bee, que fala que você vai se transformar em lobisomem, porque, né? A Ghost, ela tem o gibi conveniente que explica o conceito de lobisomem na trama. Mas mesmo assim, tipo, ela fica falando, foi você que matou meu cachorro, porque no primeiro filme também foi estabelecido que o lobisomem adora matar cachorro, né? Então, ela fala, foi você que matou meu cachorro. Aí que vem a explicação, né, um pouco bizarra, da Bee, que não foi ela, que na verdade tem um outro lobisomem perseguindo ela, e só que é uma situação meio corrente do mal, né? A Bee, ela tá sempre à frente do lobisomem. Quando o lobisomem chega e encontra ela, pelo olfato e tal, né, ela vai para outro lugar. Ela sai dali e vai para outro lugar para o lobisomem não achar ela. E isso, como ela tá no hospital psiquiátrico presa ali, né, não tem como ela escapar. E aí a Ghost pergunta, por que o lobisomem tá atrás de você? É a sua irmã, no caso, né, porque ela explicou que era irmã. E aí a Bee fala que não é a irmã, que na verdade é um lobisomem aleatório, que ele tá indo atrás da Bee porque ele quer acasalar com a Bee. Porque a Bee tá virando lobisomem e o lobisomem, ele quer acasalar com a menina. Então, basicamente é isso, a trama, né? Bizarro,
bizarro, mas tem essa situação, né? Então a trama é basicamente uma humana, né, meia humana, quase lobisomem, se transformando enquanto foge de um outro lobisomem tarado querendo acasalar com ela. Tem uma alegoria aí também nesse meio e tal, né, que se você forçar, mas é bem pinceladazinha, mas assim, a alegoria maior é sobre as drogas, essas coisas assim, e essa questão do lobisomem é mais tipo do abuso, da perseguição de alguém com a figura feminina, tem toda essa alegoria, mas é bem pequena. A alegoria maior aqui é realmente sobre as drogas. Então, a Abby percebe que o lobisomem achou ela, né? E aí ela vai fugir. E a Ghost ajuda ela a fugir, né? E aí tem uma cena até legal, né? Dela fugindo pelos tubos ali, né? Uma cena até clichê no cinema hollywoodiano, né? Mas é uma cena legal. E ali a gente vê o Tyler ali tipo num calabouço, sei lá, é um lugar abandonado ali do hospital, com uma drogada, né? Uma drogada aleatória, que é uma personagem que tem algumas cenas antes, é uma adolescente ali, mas ela não tem relevância, então ela só aparece aí que mostra que o Tyler tá, tipo, abusando dela em troca da droga pra ela e tal. E ela só tá nessa cena por quê? Porque o lobisomem encontra essa menina e acaba matando a menina nessa maquiagem show, né? Então ela só tá aqui nessa cena pra ter uma morte no filme. Então, basicamente, é isso. Então, a gente vê que a Abby tá tentando escapar junto com a Ghost do hospital psiquiátrico. E aí tem ali uma situação do lobisomem chegando ali na Abby, né? Que aí ele tenta e tal, né? A casar com ela, uma cena super tremida. Como eu disse, as cenas dos ataques, etc., são super tremidas, são super sem. Não dá pra entender direito o que tá acontecendo, né? Mas ali a gente entende que é o lobisomem ali tentando acasalar realmente com a Abby numa situação muito agressiva, né? Mas aí a Ghost ajuda e o lobisomem acaba ficando preso ali, e aí elas conseguem escapar. E aí elas vão pra casa da Ghost, né? Ficam as duas ali na casa da Ghost, e a Abby fala com a Ghost que é o seguinte: olha, ele vai achar a gente, o lobisomem ele vai achar a gente de novo, e a gente tem que estar preparada para isso. Então elas criam duas armadilhas, uma armadilha explosiva lá fora, que pega fogo e tal, e uma armadilha dentro da casa, que é no porão, né? Que dentro do porão elas montam um monte, pegam um monte de coisa pontiaguda assim, em cima do colchão, para o lobisomem cair em cima das coisas pontiagudas, se ele passar da primeira armadilha lá fora, que explode tudo, né? Aí aqui tem uma cena do quarto queimado, que a Ghost explica como é que foi a situação da mãe, ou a tia, sei lá, dela, que foi um acidente com o cigarro dela, essas coisas assim, ela tentou salvar e tal. Então guarda essa informação, porque essa informação, no final das contas, ela vai acabar sendo importante, né? E aí, depois disso, tem até uma cena legal de desenvolvimento ali, né? Que as duas acabam tendo um desenvolvimento legal, né? De personalidade mesmo entre as duas. E depois disso, elas ouvem que explodiu alguma coisa lá e falaram assim: pô, é o lobisomem, né? Mas não era um lobisomem. Era, na verdade, um cervo que acabou sem querer caindo na armadilha. E aí, o que acontece com a Abby? A Abby ela já está num nível avançado de transformação, porque ela ficou muito tempo sem tomar a injeção, né? E aí ela acaba comendo o cervo ali numa cena super da hora. E aí a Abby percebe: não, eu preciso da plantinha, eu preciso disso, e não tem como achar plantinha aqui, vamos ligar pro Tyler. Pro Tyler é um escroto, mas aí ele que tá com os medicamentos, então vamos ligar pro Tyler para ele vir aqui e injetar em mim. Então é isso que acontece. O Tyler ele chega na casa da Ghost e ele injeta a planta ali na Abby, e a Abby acaba entrando em choque, acaba tendo um colapso, né? Que é uma alegoria muito legal nessa situação, que é a abstinência, né? Uma alegoria para abstinência, quando a pessoa está muito tempo passando pelo processo de desintoxicação, e quando ela toma ali, aí tem toda a situação da abstinência e tal. Então uma situação legal aqui que essa alegoria faz, né?
Só que aí a Ghost ela desmaia quando ela... A Ghost não, a Bee, ela desmaia. E quando ela acorda, a Ghost ela foi aparentemente abusada pelo Tyler, né? Tem uma situação assim. E aí, a Bee, ela se vinga do Tyler. Tipo assim, você tá abusando de uma criança, seu maníaco. E aí, ela coloca primeiro o Tyler pra fora da casa, ali, né? E fecha a garagem pro Tyler ser atacado pelo lobisomem. E aí, o Tyler acaba indo com Deus nesse ataque do lobisomem, novamente numa cena super tremida, que não dá pra entender muita coisa, só dá pra ver mais ou menos ali a reação do povo. E aí, do nada, chega a doutora na casa, né? Do nada chega a doutora ali na casa, tipo, faltando 10 minutos pra acabar o filme. Chega a doutora na casa, por quê? Pra ela explicar um plot twist aí que é uma parte ruim do filme. Porque, assim, chega do nada essa mulher na casa para explicar um plot twist sobre a Ghost, que vai ser importante no final do filme, mas aqui é meio jogado, porque ela falou, né? Lembra que ela falou que a mãe ou a tia, sei lá, pegou fogo, que até mostrou no começo do filme, a pessoa toda enfaixada lá no hospital, que ela pegou fogo porque ela deixou o cigarro cair, mas só que a pessoa não fumava. Ou seja, foi a Ghost que manipulou e foi a Ghost que tacou fogo na mulher, né? Além disso, a Ghost manipulou a Bee ali, ela não foi abusada, o Tyler não abusou dela, ela que montou toda essa situação pra Bee matar o Tyler. Então, a gente vê que essa criança aqui, essa Tatiana Maslany, é, na verdade, uma manipuladora do caralho. É isso, é basicamente isso. Então tem esse mini plot twist aqui, que parece jogado aqui no meio do nada. Essa situação da mulher que pegou fogo, a gente já mata logo na primeira cena, porque na cena que tá enfaixada a gente fala, pô, essa menina tacou fogo nessa mulher, cara. Então, assim, aqui eles fazem como se fosse uma revelação super bombástica, mas a gente já tinha matado isso, né? Nesse mini plot twist. E essa mulher aparece do nada pra morrer logo em seguida, atacada pelo lobisomem. Então, dane-se. E aqui a gente vê que o processo de transformação da Bee em lobisomem tá já num estágio avançado, num estágio sem volta, numa maquiagem muito bacana. E aí o lobisomem entra, mata a médica lá, que só apareceu aí pra nada, pra morrer, né? E pra explicar a situação aí, esse mini plot twist. E aí tem uma briga muito bacana do lobisomem com a Bee ali, que é um bate aqui, bate ali. Aí, pô, sangue pra caraca, e pega o lobisomem, joga o lobisomem e tal. E aí o lobisomem ele acaba caindo ali na armadilha do porão. Sendo que, ao mesmo tempo, a Bee também cai na armadilha. Ela tenta sair, subir pelo porão. E a Ghost, ela tá apontando uma arma. A Bee fala, cara, me mata, porque não tem jeito, não tem como. Só que o que acontece? A Ghost, ela não mata a Bee. Ao invés disso, ela joga a Bee ali dentro da armadilha e fecha o porão. Ela matou a Bee? Matou o lobisomem? O lobisomem ali sobreviveu? A gente não sabe, só que a gente sabe que a cena corta pra Ghost ali de boa, ali com a situação dos quadrinhos, falando sobre domação de lobisomem, essas coisas assim, e bate alguém na porta e tal, e a gente ouve o som de lobisomem vindo do porão. Ou seja, a Ghost, ela deixou a Bee viva, talvez o outro lobisomem também sobreviveu, estão trancados no porão, aparentemente ela está alimentando esses lobisomens com humanos, e aparentemente ela tá com lobisomem de estimação. E assim acaba Possuída 2. Como eu disse, é um filme que tem alguns problemas, como por exemplo, esse plot twist, os personagens secundários totalmente irrelevantes, tanto que assim, eu passei pelo filme todo sem falar basicamente de nenhum personagem secundário. Então, os personagens secundários são muito irrelevantes, tem esses problemas, a maquiagem é um pouquinho mais fraca, a direção também é pior do que a direção do primeiro filme, tem umas cenas muito tremidas, mas no geral é um bom filme. A alegoria com a abstinência com drogas, etc., é uma alegoria que funciona nesse filme, e o body horror vale a pena ver, apesar da maquiagem ser um pouquinho mais fraca, vale a pena assistir Possuída 2, que é um filme que ficou até um pouco mais desconhecido. Enquanto o primeiro filme ele estourou, muita gente nem sabia que existia essa continuação. O pessoal conhece o primeiro filme e o pessoal conhece muito o terceiro, que é o Possuído Início.
Mas o pessoal pensa, muita gente pensa, que é o primeiro filme e o Possuído do início. Esquece desse filme do meio. Então existe esse filme do meio, é um filme que foi pouco visto, né, pelo pessoal, mas tem uma crítica boa ali no Rotten Tomatoes e tal, e vale a pena ver, tá? Então é isso, esse foi Possuída 2. Vou ficando por aqui, prometo não desaparecer mais, prometo manter a constância de vídeo que eu vinha mantendo antes dessa pausa longa que eu dei ali, de uns 15 dias, foi por problemas pessoais, peço desculpas por isso, mas é isso, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que você achou de Possuída 2, se você viu, ou tem vontade de ver, o que você acha dessa franquia, e dê sugestões de novos filmes aqui, tá ok? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Tom Loureiro, e até a próxima!